Boa tarde, gente. A gente está com mais um episódio, né? Agora uma nova série do Pílulas de Discussão. Essa nova série, ela é voltada para a legislação, de animais de laboratório. Ah, nesse episódio inicial, como o formato, né, indica, eu começo entrevistando o coordenador da série. E aí a gente vai discutir hoje um pouco sobre ele, né? Sobre o trabalho do nosso próximo coordenador, que é o doutor André Bagliato. Ele é advogado, né? Então é uma pessoa que tem essa linha que ajuda muito na questão de animais de laboratório, porque além de ser advogado, tem uma experiência muito grande, né, na criação de animais de laboratório e é egresso do mestrado profissional em ciências de animais de laboratório, e professor hoje da disciplina de legislação e ética em ciências de animais de laboratório do próprio mestrado. Então, ele conseguiu manter uma carreira, aliar a carreira de a direito com a carreira de ciências de animais de laboratório numa área em que um advogado para nós, né, para todos nós da ciência de animais de laboratório, é um grande ganho. André, muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar esse desafio aí, esse modelo que a gente está tentando implantar, né? É, a, questão, a nossa, nossa tentativa é informar o público, esclarecer, é conversar. Então, muito obrigado desde já. Desejo uma ótima série para você. Os nossos convidados também sejam ótimos. E parabéns, tá? Eu vou começar com você, André, na sua própria tese. Ok. Gostaria que você falasse um pouco da sua própria tese de mestrado, porque foi muito interessante. Ela tocou em alguns pontos que eu considero muito importantes dentro da legislação, né? Primeiro, você faz uma análise ah, de toda a parte, eu não sei como é que se diz isso em direito, mas toda a parte da Lei 11.794, de barra 2008, e pontua algumas situações. Você poderia falar para a gente um pouco sobre isso? Bom, posso sim, Gabriel. Primeiro, agradecer o convite, né? É uma oportunidade muito interessante para a gente poder estar levando esse esclarecimento da parte da legislação da ciência de animais de laboratório, porque é uma parte muito importante, que ela baliza todo o trabalho que é realizado na pesquisa e ensino. Então, eu acho que é uma oportunidade de estar trazendo o público mais para perto dessa legislação, para a gente poder fazer com que nosso trabalho sempre evolua de uma maneira mais correta, mais de acordo e com transparência, né? Sem Muita dúvida. transparência. Bom, quanto à tese, é, foi uma tese que fez um estudo comparativo de toda a legislação brasileira relacionada à ciência de animais de laboratório, não só a Lei 11.794, 2008, mas também o decreto e as resoluções normativas, com a diretiva 2010 da União Europeia, né? Que, que já é uma legislação mais madura e ela já há mais tempo ela já trata de alguns pontos que a gente ainda tinha uma necessidade de uma complementação na nossa legislação, nas nossas resoluções normativas,
que viessem a balizar e normatizar certos pontos que, como eu falei, né, anteriormente, a legislação europeia é uma legislação mais madura. Eu comparei com a normativa, né, a diretiva deles de 2010, mas eles tinham uma diretiva anterior a essa de 2010, que foi de 1983, ou seja, para você ver o amadurecimento, desde 83 ele já tem uma legislação bem complexa, que já criava determinadas coisas que ficaram, que são omissas ou que ainda não tinham uma normatização na nossa legislação. E essa de 2010 foi um marco porque assim eles colocaram alguns pontos que a gente precisava discutir também e ainda não tínhamos discutido. Alguns pontos não encontrei nenhuma nem outra. Por exemplo, Por exemplo. A capacitação de membros de comissão de ética. Não existe lá também, né? Agora, uma coisa que a gente podia estar vendo aqui, que foi revista, né? A gente começou com a 39, que foi a nossa primeira tentativa de capacitação, e agora a gente tem se não me engano, 49, né? Que fala dessa capacitação. Aí é da capacitação do profissional, Do né? profissional, Profissional. não trata especificamente de SEWA. Então, assim, a gente está começando, né? Na verdade, eu comecei com essa questão da capacitação, porque eu falo da capacitação profissional como um todo, inclusive da capacitação dos membros de SEWA, e eles começaram com a 49 com a capacitação dos profissionais que trabalham com animais de laboratório, tanto na produção, na manutenção ou na pesquisa e ensino, né? Então, já foi o primeiro ponto. Eles fizeram uma tentativa na 39, mas só para graus de invasividade muito altos, e aí gerou uma certa confusão com alguns pré-requisitos que deveriam existir anteriores. E agora parece que assim eles estão tentando adotar um padrão mais parecido com o que determina na legislação europeia o FELASA, né? Essa capacitação ela é feita por um período de tempo e confere àquele profissional o direito de atuar naquela área específica, enquanto aquela capacitação for válida durante o período que é determinado por essa capacitação, em todos os graus, desde o grau mínimo a produção, a criação de animais, até o grau mais elevado nas experimentações de alto grau de invasividade, que também ocorrem, e aí tem toda uma equipe interdisciplinar que está envolvida, né? Não só os pesquisadores, mas os médico veterinário, entre outros cuidados de bem-estar, de refinamento, tudo isso está englobado nessa diretriz. E depois, com a 50, é a tentativa de padronizar, né? Na verdade, ainda não é uma capacitação, mas eu acho que é uma forma de padronização de decisões de SEWA, porque uma coisa que a gente ouve muito é que as SEWAs, às vezes, têm decisões sobre um determinado tema divergentes, ou seja, nem todas as SEWAs de todas as instituições têm um alinhamento com relação a determinados pontos. Então, tem muito a interpretação individual daquela banca, daquela equipe que está ali tratando ali, e às vezes diverge em algum ponto, uma coisa que poderia ser assim, não receita de bolo, que é uma forma bem popular de se falar, mas uma caso a caso, claro. Isso, mas uma forma mais uníssona, mais padronizada do que avaliar em cada protocolo, né, para levar em consideração o desfecho final da licença ou não, ou de qualquer exigência dentro daquela licença para modificação, entendeu? Hoje, você acha que nós conseguimos evoluir, né, com essa questão em comparação com a diretiva europeia, com algumas lacunas que você apontava na sua dissertação, você acha que a gente está conseguindo colocar? Gabriel, eu acho que sim, porque o que acontece? Eu acho que está sendo uma grande oportunidade essa exigência legal de modificação
né, das normas infra-decreto, que está obrigando a todas as entidades, né, públicas a revisarem suas portarias, resoluções, tudo mais. Está sendo uma grande oportunidade para o Conselho em atualizar toda a legislação que a gente tinha, algumas resoluções que tinham, ela estava em vigor, valia quase tudo, aí você tinha um ponto lá que já estava assim ultrapassado, já não se usava aquilo. Difícil. E aí aquela complementação vinha numa resolução seguinte. Por isso que quando eles estão revogando agora as antigas, você vê que eles não revogam. Uma não revoga uma revoga 3, 4, porque eles estão pegando todas aquelas que falavam sobre o mesmo tema e estão unificando, padronizando numa única resolução. Ou seja, a gente vai ter uma redução na quantidade de resoluções, apesar de que o conteúdo de cada resolução vai ser um pouco mais amplo. Mas, em contrapartida, a gente vai ter uma redução. Então, a gente sabe que vai encontrar tudo sobre aquele tema em determinada resolução que versa sobre aquele tema, né? Então, assim, é mais fácil da gente depois poder se localizar, porque a gente tinha uma quantidade de resoluções muito grande e esse problema acontecia, né? Por exemplo, a A6 vale por causa daquele trechinho ali, mas aí a outra entra outro número. Então, assim, você foi tirando esses trechos que eram ainda usuais, dessas resoluções que já estavam caducando em alguns pontos específicos, e você teve a oportunidade de trazer à tona numa nova resolução, né? Só a título de curiosidade, hoje eu tive a curiosidade de estar olhando no site do Conselho. A gente está quase par a par o número de resoluções revogadas com as que estão em vigor. Ou seja, temos 24 resoluções revogadas, isso eu não estou levando nem em conta as orientações técnicas, só estou falando de resolução. Né? E temos, acho que, 27 ou 28 resoluções em vigor, ou seja, está quase par a par. Né? Se você for pensar nisso... Mas está mais enxuto, né? Enxugou, justamente. Você tocou no ponto. Enxugou a quantidade, porque a gente tinha várias outras. A cada uma dessa que chegou depois da 49, ou seja, de maio para cá, se eu não me engano, já foram editadas 5 resoluções. Foi isso né? E a gente enxugou pelo menos o dobro ou mais. Nessas 5. Nessas 5. Então, assim, você consegue dar uma mesclada, uma mesclada não, uma enxugada mesmo nessa quantidade, que o maior problema que eu vejo nas pessoas, ou ter que seguir à risca a legislação, é a dificuldade de onde encontrar o que ela procura. Porque nem todo mundo domina, né? Uma legislação não é uma coisa... A gente tem que saber que existe, tem que saber aonde está. Entender, né? E entender. Né? Eu não preciso decorar, eu não preciso ser o Aurélio da legislação, saber de cor tudo ali, aonde está cada coisa. Isso é uma coisa que vem com o tempo e com o uso. Conforme você pratica o seu uso da legislação, você sabe, não, isso fica em tal resolução. Então, eu vou lá direto, vou no ponto, eu vou ler, e aí vou esclarecer minha dúvida para aquele assunto. Né? Agora, não é uma coisa que a gente tem que ter decorado em mente. Né? Então, fazer uma visão dessa transição, Gabriel, porque vamos imaginar, nós não tínhamos uma legislação que normatizasse. A única legislação que tinha, que estava em vigor, mas ela não tinha sido regulamentada, era a tal da lei da vivissecção. Né? Justamente, de 79. Ela tinha 8 artigos, era muito mais sucinta do que a Lei Arouca, ou seja, ela não foi regulamentada. Então, ela não especificou como é que vai criar o órgão que vai regulamentar, que vai normatizar, qual vai ser a competência, o que esse órgão vai fazer, quem vai ser a composição desse órgão, quais são as pessoas que vão compor. Então, faltou isso. Né? O legislador fez a lei da vivissecção e ele não regulamentou. Com a lei Arouca, não, já foi o contrário. Como ela era uma lei que era muito esperada, né? Já havia um clamor muito grande social, porque a lei ela parte de um conflito, Gabriel.
tá? Toda lei ela parte de um conflito. Ela Uhum. vem balizar esse conflito, ou seja, ela vem colocar limites nesse conflito. Perfeito. Então, quando chegou, ela chegou e logo dentro do prazo estabelecido, dos 180 dias, se eu não me engano, foi feito o decreto para normatizar, né, o que ficou em lacunas dentro da Lei Arouca. Só que imagina, eu fiz todo aquele trabalho da criação da lei, da aprovação do projeto de lei, depois eu fui lá e normatizei, criei o Conceia. Então, teve um tempo entre o que determina a lei com a criação do Conceia e a efetivação desse Conceia começar os seus trabalhos, ou seja, sair do papel, sair da letra da lei e passar a existir de uma forma física. Prática, né? Prática. E aí a gente teve uma lacuna de algum tempo. De quando a lei mostrou como o Conselho trabalharia, como é que era a composição, secretaria executiva, as câmaras técnicas e tudo mais, e botar tudo que estava descrito ali na lei de forma prática. Deve ter sido um trabalho alucinante, né? Muito, muito. Acredito que sim, Ah, com certeza. A maior dificuldade é você montar toda essa estrutura, né? sem dúvida. É Não, uma não, coisa não. assim, A gente pode fazer críticas ou não, mas tem que dar o braço a torcer e com bater certeza. Não palma, é porque fácil, não é não fácil. é Você tirar fácil. Está do que tirando do está escrito e nada, botar na do prática, nada, papel em branco, aceita tudo. Então, justamente, tem é isso algumas aí. coisas, inclusive tem algumas coisas que você vê na lei que você, assim, bom, isso aqui não é, na prática não é muito por aí, ou não é para todas as espécies. Mas você Justamente. dá aquela, pô, o cara quando Sim, sim, mas é escreveu, uma a tentativa de pessoa quando normatizar, né? escreveu, Porque você tem que. devia estar numa pressão e numa questão de corrida contra o tempo enlouquecedora, insana, né? Então Então, a gente está você imagina. conversando, não é uma crítica, a gente Não, é, não, é uma análise, uma análise, é é uma uma visão geral do conversa, é um fato. bate-papo, né? Sim, Porque a sim. gente tem que ver o outro lado também, sem dúvida nenhuma. E aí você imagina, sair do papel, foi constituído como um órgão, e aí eu tenho que chamar aquelas pessoas, fazer o convite formal para aquelas pessoas virem a compor, né, o, no caso, o plenário ali do Conselho, para se fazer as reuniões, começar a discutir os temas que achavam mais importantes. Então, a gente tinha que iniciar normatizando a inscrição das instituições, normatizando o SEUA, muitos pontos que não existiam na lei, mas você tinha que qual formulário usar para cadastrar no Ciuca, tinha que fazer o Ciuca, tinha que, sabe? Então você imagina tirar tudo aquilo que foi idealizado na lei, na letra da lei e transformar aquilo, né? Materializar. Vou usar essa palavra que eu acho que é justamente o interessante. É você tirar ali da letra fria da Materializar. lei e materializar de Materializar. uma forma física e funcional. Botar isso em prática. Exatamente. Isso leva tempo. Isso não é assim. Ó. Você precisa de toda uma estrutura, Debate, debate, com conversa, discussão, opinião, ouvir, talvez tivesse que ter feito também chamadas públicas para trazerem ideias. Eu acho que assim, tudo isso, como eles fazem hoje, né, quando tem um tema que é muito que eles querem a nossa aham, participação, aham. eles lançam uma chamada pública. E eu acho isso muito válido, porque ele está O tempo é um ouvindo. grande vilão para o Sim, o Conselho. tempo todo, O o tempo tempo todo. todo. E você imagina a celeridade que eles tiveram que fazer para lançar essas primeiras resoluções, que eram justamente da necessidade de caracterizar o cadastramento das instituições e a existência das SEUAs dentro das instituições para atender esse pré-requisito que a lei determinava para que as instituições pudessem trabalhar com animais, né? Era um requisito, né? Era um Estar requisito. cadastrada e ter SEUA, ou seja, dois requisitos básicos. Então, eles tiveram que normatizar isso. E, ao mesmo tempo, o tempo não para, né? E toda essa celeridade vem vindo outros conflitos atrás, né? Pulando um monte de resolução, quando eles chegaram lá na necessidade de normatizar
os métodos alternativos, não que eles não viessem discutindo o tema antes, mas tivemos o caso do Instituto Royal antes. E aí foi aquela assim, ó, agora não tem jeito, agora a gente tem que correr para falar sobre isso. Né? Por mais que já venha sido discutido anteriormente, porque o método alternativo é uma coisa que eu destaco muito quando eu dou uma aula, o legislador, eu não sei se o legislador ele teve assim um insight de, olha, eu vou colocar aqui, porque lá na frente vai acontecer, ou se foi só um Ctrl-C, um Ctrl-V. Né? No artigo 32 da Lei 9605, na Lei de Crimes Ambientais, ele coloca ou métodos substitutivos quando houver. É Né? Então, verdade, assim, é isso verdade. foi em 98. 98, verdade. 98. Então, ou seja, eu tenho certeza que ele não sabia que tinha método alternativo. Né? Talvez os que estivessem olhando uma legislação, né, mais madura, por exemplo, já existia a de 83 da Europa, e ela já versava, tanto que na resolução de 83, a diretiva de 83 da Europeia, ela já criava o Centro de Validação de Métodos Alternativos, né, o ECVAM, né, da Europa, né, que depois veio a ser modificado o nome para o EURL ECVAM, né, com a legislação de 2010, mas ele já existia. Então, quer dizer, eu tenho certeza que o cara buscou lá alguma coisa que a gente ainda não tinha normatizado, Eu nem mas tinha ele ideia. colocou, na lei. Né? Já tem uma previsão, né, que quando eu tiver um método que eu não precise usar o animal, né, que eu não devo usar o animal. Né? Então, assim, Aí você tocou num ponto que aí volta a minha questão que a minha pergunta para você, que é, retornando com a mesma pergunta agora que a gente sabe que a gente vai ter um convidado muito especial que vai falar sobre métodos alternativos, que ele não pode sim, com ficar certeza. fora dessa série, de forma alguma, Verdade. né? Não vamos antecipar o nome. Mas a questão dos métodos alternativos da Europa e do Brasil, né? No Brasil, eu vejo, né? Eu não sei em que resolução tá, eu realmente não sei, mas eu me lembro muito claro quando ela fala das definições de método válido, validado e validado pelo Conselho. São 3 pontos, né? O que Aí eu acontece? Eu não sei se essa é uma visão do Conselho, uma visão do legislador, mas eu acho que acaba sendo até uma fusão de ambos, né? O Conselho, praticamente, ele tem uma assessoria técnica do corpo jurídico, provavelmente do com Ministério da Ciência e certeza, com Tecnologia, né? certeza. Então, eles não fazem a lei de uma maneira, eles fazem a lei da maneira científica, a normativa da maneira científica, mas aí tem aquele corpo técnico que dá o formato, né, técnico-jurídico do assunto. Mas eu vejo assim, você pegar algumas normativas, tanto aqui traz o DBCA, né, essa do métodos alternativos, eles tiveram o cuidado de trazer um mini glossário, né, aqueles termos que são de difícil compreensão, eles Isso. colocam, considera-se aí, método alternativo, qualquer método que possa ser utilizado para substituir, reduzir, refinar o uso de animais em atividade de pesquisa. Ou seja, ele está tentando, de uma forma, trazer, né, esse esclarecimento para o público mais leigo. Né? Quando ele cria esse glossário, Perfeito, ele perfeito. está tentando trazer, uma maneira que a lei tem de tentar se auto-explicar para a pessoa que vai ser Os não o iniciados. isso, o usuário direto dessa lei que não tem uma intimidade ou com a parte científica, diretamente, Sem ou com a dúvida. parte jurídica do assunto. Então, assim, temos várias resoluções que o Conselho se preocupou, né, em trazer esse mini glossário para tentar tirar esse esclarecimento. Mas, assim, é uma coisa que realmente, como você falou, eu acho que quanto mais isso for divulgado e discutido no meio acadêmico-científico que utiliza essas normas para trazer esse esclarecimento, fica de mais fácil compreensão, isso aí não tenha dúvida. Né? Eu acho que, assim,
as SEUAs têm muito trabalho a se realizar, Muito. realmente é um trabalho pesado, a quantidade de vezes que eles se reúnem hoje em dia talvez seja até insuficiente, mas como ninguém abandona suas atividades para estar numa SEU, ou seja, faz concomitantemente, então realmente é um sacrifício grande por parte das Enorme, pessoas enorme, que estão enorme. lá, a gente tem que reconhecer. Eu acho que poderia, né, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, olha, com base até no que eles estão vendo nos pedidos de licença, olha, eu estou vendo que não está havendo uma compreensão desse Exato. tema, nós vamos trazer uma palestra, nós vamos fazer um seminário, um workshop, sei lá, o que for, né? Nós vamos publicar um vídeo, um manual, alguma coisa para tentar Muito bom. esclarecer esse ponto que nós estamos vendo aqui, que nos pedidos está sendo problemático. A gente está tendo que mandar as pessoas reverem isso. Né? E aí, sim, mas para isso eu preciso ter um banco de dados da CEUA, para que eu possa cadastrar isso e depois aquilo me servir como um meio de consulta para eu usar como uma ferramenta. Né? Eu acho que o legal seria isso, né? Uma Perfeito, maneira de perfeito, você usar perfeito. esse dado que está sendo controverso e trazer ele como meio de uma explicação, um esclarecimento ao público que está trazendo esse ponto controverso para a SEUA como quando tem a necessidade de apresentar um projeto. Do mesmo jeito que tem que ter uma contrapartida também, eu Uhum. acredito, da parte do pesquisador, porque, por exemplo, no momento que eu crio lá uma solicitação, uma licença, eu desenvolvo a minha pesquisa e eu tenho um resultado negativo. Eu não atingi o objetivo final. Eu acho que deveria haver um relatório final, olha, comunicando a SEUA que tal Sem dúvida. pesquisa não foi frutífera, não dá resultado, para que se evite, no futuro, outras pessoas que ingressem com solicitações semelhantes, né? E aí a gente está também fazendo o uso dos Outro 3 Rs. muito Né? bom. Eu acho que isso é A muito BR, e interessante. aí falando pela Biológico Mobius, uma dos princípios dela é publicar resultado negativo, Sim, né? Para que exatamente documente a importância de você não ter a repetitibilidade desnecessária, né? E trabalhar com a redução de animais. também tem Você que ter o concorda? conhecimento, Gabriel. É uma coisa que às vezes o pesquisador não toma conhecimento quando E faz a aí, por favor, solicitação. Por deixar esse exemplo, espaço para você, porque eu ele acho que faz a vai ser. solicitação de um determinado número de animais, de uma determinada linhagem, de um determinado sexo. E para ele só é interessante a pesquisa com aquele sexo que ele vai desenvolver daquela idade específica, a gente compreende perfeitamente. Mas, por exemplo, tem linhagens que eu nunca vi utilizar o sexo que sobra. Por exemplo, o híbrido, né? O B6D2F1. O, o usuário utiliza as fêmeas e os machos eles sempre foram descartes, né? Nunca foram utilizados. Então, assim, no cômputo do uso desses animais para o pesquisador, só faz o cômputo do que realmente ele utilizou. Mas eu produzi no mínimo o dobro e eu tenho o descarte desse excedente que não é utilizado pela pesquisa, que eu acho que é uma lacuna que fica em aberto. Porque isso não vai para a SEUA, que para eu entregar determinado animal, eu produzo os dois Mas sexos. E a natural. ideia é realmente assim, a gente, quando falar de redução, eu ter também a compreensão que eu também que, quando eu reduzo na minha pesquisa, eu tenho que ver também se eu estou atendendo esse requisito da minha solicitação lá, né? E não falar assim, não, isso é problema de quem cria. Não, a gente não pode desvincular, porque isso é uma coisa que caminha junto. Você só tem um animal atendido lá na sua pesquisa porque alguém de algum centro de criação cria, né? E às vezes cria, muitas vezes eu já vi acontecer a linhagem ser específica para um único usuário, né? E ter aquele descarte do que não é utilizado. Então, assim, é uma coisa que efetivamente acontece e a gente não pode fechar os olhos, né? A gente tem que entender que a gente tem que Não, não trabalhar pode, nessa não pode. redução, né, do uso de animais. Logicamente, a gente não vai ter 100% de redução, abolir por completo, eu acho que também é uma utopia. A gente sabe que o animal ainda é o modelo mais próximo
do ser humano para se fazer testes científicos, né? Então, assim, agora, o que a gente puder substituir para fazer com que se use menos ou use de uma forma mais racional, é uma coisa muito interessante. Concordo com você. Infelizmente, a gente está tornando essa pílula já quase uma cápsula, né? Então, não mas o primeiro é sempre assim. Esse tema é realmente a gente vai tocando nos pontos que eu falo por mim, levantei esse tema, mas sei que nada sei, nem sei que nada sei. E, Acho. Gabriel, eu só queria fazer mais uma colocação. Como a Não, gente eu não vou te encerrar com você. falou de 39, falou de 49, né, de resolução, e aí eu vou te trazer uma coisa que eu estava lendo hoje e me veio essa Por questão da favor. curiosidade. Porque é aquele negócio, eu fico lendo a legislação, é, não só para eu Inclusive, compreender. você tem um blog, não é isso? Pode Eu falar tenho o uma seu página blog, a chamada página Legislacal no Instagram, onde eu trago algumas Legislacal. Legislacal, @Legislacal, né? Que eu Ok. trago essas questões de atualização de legislação para que a gente possa estar se atualizando de uma maneira assim que quase que simultânea, né? Para poder trazer esses pontos específicos para todo mundo. Uma coisa que eu queria falar, Gabriel, é que eu estava lendo justamente essa resolução 49, e ela tem um ponto aqui no artigo 6º que eu achei assim muito interessante, que na verdade ele meio que complementa a DBCA. Ele coloca lá no artigo 6º que para garantir o bem-estar e a assistência veterinária dos animais durante as atividades de ensino e pesquisa, a equipe capacitada para planejar os procedimentos experimentais deve contar com a supervisão do médico veterinário. Né? Aquilo que você tinha falado, que era o ponto da 39, que sempre batia e tal. Mas aí a gente esquece que a DBCA ela já colocava isso como responsabilidade dos professores e dos pesquisadores, que ela coloca lá no ponto 6.1.2 dessas responsabilidades, é a seguinte forma: para garantir o bem-estar dos animais, os responsáveis pela atividade de ensino e de pesquisa científica devem assegurar que a qualidade da supervisão do pessoal envolvido no cuidado e no manejo de animais usados esteja de acordo com a responsabilidade e o nível de competência do pessoal. Ou seja, a DBCA ela já falava da capacitação, só que ela não tinha colocado em prática esmiuçado. Né? Então, ou seja, o legislador ele foi tentando abranger as coisas de uma maneira, mas assim, quando ele viu que estava insatisfatório, que só isso não atendia, ele era obrigado a criar uma legislação mais específica do tema. São responsáveis pelo bem-estar do animal, né? Os pesquisadores, professores e responsáveis técnicos. E os alunos, inclusive, alguma coisa assim. É DBCA. É DBCA, não é? DBCA. É. Inclusive, eles são responsáveis pela capacitação do uso desse termo. É esse que você leu mesmo? Eu não sei se eu estou repetindo No caso, uma esse aqui, outra de uma coisa. forma geral, fala da capacitação técnica do Eram pessoal e da dois supervisão. parágrafos que eram dois parágrafos que eu me Falo lembro também. disso. Aí, exatamente, aí que a gente tem que sentar para o diálogo. É isso aí. Acho que aí você tocou nesse ponto interessante, é para o diálogo, né? O que a Uma, gente pode fazer? uma coisa que a gente não explorou, que também estava na minha dissertação, é que lá fora existem banco de tecidos, de células, né, desses animais, compartilhamento, né, desses tecidos e células dos animais para pesquisas. Ou seja, eu dei dois exemplos, um era chamado Animatch, Exatamente, e você exatamente. tem esses animais, eles quando iriam para descarte, na verdade, seria feita a extração do que era interessante, né, desses órgãos, tecidos e tudo mais. Aquilo era criopreservado
e ficava, por exemplo, se eu precisava, eu tenho lá um banco, o animal era testado geneticamente, era testado o monitoramento sanitário dele, e aquilo era arquivado, era guardado de uma forma que eu não precisaria usar novos animais, né? Uma vez que eu tenho aqueles tecidos preservados para utilizar. Isso nunca foi explorado no Brasil. Eu, particularmente, eu pesquisei, procurei, não vi nenhum lugar que fizesse um banco desse tipo de material. E, inclusive, lá eles ainda têm um banco mais especializado de animais envelhecidos, ou seja, quem quer fazer pesquisa que tem um escopo da idade do animal, Interessante. eles ainda têm essa nuance. Então, assim, por isso que eu falo que a gente está avançando, a gente ainda não conseguiu chegar, mas eu acho que, assim, de certa forma também, isso tem que ser estimulado de alguma forma, né? E eu acho que é um caminho para se evitar o desperdício, é esse banco de material. Ter um É um recurso. excedente impossível da gente, como a gente falou, da natureza. Agora, eu concordo com você que aí, né, alguns biotérios de criação, e você vê isso claramente, vendem, né, e são fornecedores e se transformam quase que em empresas em relação a Sim, isso, sim. né? Então, o excedente deles, né, o descarte deles é praticamente zero, né? Ou não, também eu não conheço para falar, por Não exemplo, sei com a toda a fundo para poder falar. propriedade, exatamente Justamente. isso. Mas é uma. Sentar todo mundo para conversar num sistema de ideias, né? Não só de produção, né? Qual seria uma ideia? Ponto um, banco de tecidos, banco de células, banco de hemoderivados, não sei, pode ser o que tem, acho que realmente são coisas que eu não consigo nem fazer uma afirmação, mas montar um catálogo e demonstrar como a Jackson Lab faz, a Taconic faz, demonstrar que aquele animal serve para tal coisa e estimular Estimular o o. Sim. pesquisador a testar uma coisa nova ou até mudar o modelo dele, né, ter esse conhecimento, montar um catálogo detalhado sobre isso. Então, é o que você falou. Infelizmente, André, agora você é o dono do barco e primeiro já vou agradecer muito, porque a gente tem essa ideia de botar no projeto, de colocar novos valores no network da ciência de animais de laboratório. E eu, particularmente, como colega seu na disciplina de legislação e ética e bem-estar animal do mestrado profissional do ICTD, acho você um ótimo valor para a ciência de animais de laboratório que tem essa característica da advocacia, que é um valor realmente singular que tem que estar dentro do network da ciência de animais de laboratório. Então, eu já agradeço a você e desejo que você faça agora a coordenação com os seus convidados da melhor forma possível, porque é isso agora que vai ter que ser. Espero que você consiga discutir e trazer para a gente algumas dessas ideias, né? De como manejar os excedentes, de como manejar, tirar esse estigma do pesquisador irresponsável, cruel e não está nem aí, e a criação como um sistema de produção de carro, que também não é por aí, é procurar os meios termos, Sim. procurar os meios termos em todas as formas, e a gente só vai fazer isso Tem discutindo que com a ter muita mente discussão. aberta, né? Com a mente aberta. Verdade. Não sei se você concorda com isso, sem as certezas, né? Eu tirei algumas coisas que ficavam na minha cabeça com você, você sabe disso, em conversas informais com você, eu falei, caramba, não tinha pensado nisso, ele está completamente certo, eu não tinha pensado nisso. Então,
Da mesma forma que você fez comigo, eu espero que com seus convidados você faça para todos, para o público em geral, Ah, tá? eu agradeço aí pela oportunidade, né, de estar aí conversando com você. É um tema que realmente é muito extenso, né? Falar de legislação é uma coisa que eu falo, às vezes tem aula lá de 1h30, 2 horas, e é a coisa mais difícil do mundo você exaurir aquela matéria nesse tempo. Você, na verdade, tem que trazer, muitas vezes, é só esse questionamento, esse pensamento, essa reflexão, para que as pessoas possam, dentro do que elas estão se deparando no dia a dia e dentro do que a norma estabelece, buscar meios para que possa realmente colocar em prática da melhor forma possível e solucionar, né, todos esses conflitos, todos esses questionamentos que surgem no decorrer, né, do processo em si, de uma forma geral, e trazer, né, para a sociedade esse conhecimento de que realmente a ciência é algo que se faz com muita responsabilidade, com muita certeza do que está se fazendo, Muita ética, muita ética, né, muito amor também, porque muito. sem amor também nada vai para frente. Ninguém E, sai de casa para torturar animal. não tem, ninguém tem esse espírito tão maldoso Ninguém. assim. A ideia realmente é porque é necessário, porque se houvesse outra forma, eu tenho certeza absoluta que já estava em prática de uma maneira assim muito ampla, né? Então, trazer isso para a sociedade de uma forma como esclarecimento e não é uma coisa de achismo, é uma coisa de realmente muito Exatamente. estudo, perseguir muito objetivo para si. A verdade é o seguinte: conforme a gente traz à tona esses questionamentos, Joga para a luz. joga para a luz, e aí vem, às vezes, uma luz, um esclarecimento da onde você menos espera. Então, na verdade, Exatamente. é agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que assim estou muito lisonjeado, muito agradecido, muito feliz de estar participando desse projeto e tentar representar da melhor forma possível a revista, nesse sentido de estar conduzindo essas pílulas, né, esse momento, e trazer muita informação, muito esclarecimento sei lá, e muito debate e discussão, né, que eu acho que Muito debate, isso aí, discussão. É isso isso que a aí. gente espera. Vamos levar igual Sócrates, só sei que nada sei. Eu, com certeza, já assinei embaixo tanto do Sócrates do grego quanto do Sócrates corintiano, que era um mestre da democracia corintiana. É isso aí. Então tá bom, André, um Gabriel. grande prazer a você, uma grande boa sorte. Eu tenho uma admiração muito grande por você, pelas suas ideias e pela como você tem a sua didática da legislação, e garanto que você vai fazer uma ótima série de discussão sobre legislação. Tá Tá bom? falado, Gabriel. Obrigado.